Os chifres são curtos, mas são extremamente bem moldados nesse crânio. Hoje nossa história, nessa nossa trajetória que nós estamos percorrendo nos Estados Unidos por mais de 8 estados, começamos no Texas, fomos até Atlanta, que é Geórgia, né? Geórgia, Nevada, Califórnia, enfim, são 8, 9 estados que estamos percorrendo aqui nos Estados Unidos, um deles o Arizona, e aí eu descobri esse lugar, Bearizona, que é um zoológico, mas um zoológico diferenciado. Em primeiro lugar, porque os recintos dos animais que estão confinados são gigantescos. Vamos ver o da onça pintada aqui, que coisa incrível. Eu vim ontem, então já dei uma investigada geral, por isso que eu achei que valia a pena voltar. Fora que o pessoal dessa cidade de Williams, onde está instalado o Bearizona, é simplesmente sensacional. O cara que é dono desse local atendeu a gente dessa maneira. Eu já fui ontem à noite na cidade, teve... Os caras param a cidade, uma cidade do faroeste, porque ela é a entrada para o Grand Canyon. Então todas as pessoas que vão até o Grand Canyon passam pela cidade de Williams e aí tem a oportunidade de conhecer o Bearizona. Fora isso, você tem um driving, que você pode pegar o teu carro e dirigir no meio de búfalas, no meio de ursos, no meio de diversos cervídeos norte-americanos e cabras norte-americanas. Então, assim, um passeio sensacional que nós vamos fazer hoje. Nós vamos literalmente cruzar os ambientes que foram desenvolvidos aqui no Bearizona, ambientes que relembram muito a paisagem natural em que diferentes animais norte-americanos se encontram. E o primeiro deles é justamente a cabra das montanhas. Esse bicho aqui a gente não conhece, ele existe somente aqui na América. This is a North American animal, right? Yeah, this is our mountain goat is what it's called. So Yeah. they're found way up north in mostly Alaska, further up there. So when you guys get there, you'll see them. But they're high elevation there. Somebody said that they're one of the toughest rock climbers in the world because they spend almost their entire lives at elevations that almost no other animals live at. Can we Yeah, go down? Yeah. Bom, a primeira coisa é a seguinte, deixa eu já explicar. Nós estamos com um guia que é o Dave, que enfim, está cuidando, é responsável pela nossa visita aqui. Se você vier ao Bearizona, não dá para você descer, não dá para você pedir para descer, porque essa é uma autorização especial que nós obtivemos para fazer o trabalho, nós somos uma equipe de televisão. Agora, de dentro do carro você pode fazer tudo, de dentro do carro, tudo que você quiser. Parar, fotografar, olhar os animais, só não pode descer, tá? Para isso tem que trabalhar numa televisão, então é isso aí, ok? So these guys, we can get fairly close, but we don't want to get too much closer than the trees here. So. Ok, that's enough for us, yeah. Cool. Esses bichos podem chegar a mais de 130 quilos. É um tamanho impressionante para esses animais, cara. Olha que legal, o pessoal vem, tá vendo? Olha, desse jeito assim, olha, e circula aqui dentro com os ônibus e assim. Você pode vir ou dirigindo seu próprio carro ou você pode pegar um ônibus deles e fazer o passeio. They live their whole life on rocks. Rocks, they're built for it. So their feet, they're called cloven hooves. And you think about a lot of hooved feet, they have those two, that gap in the middle. So what it does for these animals, and we'll see more animals like it, but as they climb around the rocks, those feet, it braces the impact. Because if you're solid like a horse, you just hit it hard. But when you have the 2 feet, it kind of spreads apart and you're able to catch your balance on there a lot easier. So they have cloven hooves. On top of that, there's almost I want to say like a spongy pad
so they like attach right to the rocks and they climb around. So they're incredible rock climbers. So they can't slip. They don't slip. They don't slip at all. We have something. This is a male? Yep, that's a male. Our only female. Oh, they're right really right. big, man. And down Big. there stand, they're really big. So our female is actually this one, and one of the it's difficult to tell the difference between a male and a female mountain goat. The horns on the female are much thinner, and sometimes they actually have kind of like they're almost like more straight up, where the males are much thicker horns and they almost bend to the sides a little bit. And they're very strong, powerful legs. They're really built in a different shape. Like really strong guys, man. For fighting. It's hot now that we are in summertime. They're how do you say in English? It's Estão wool trocando as or- peles, Wool? changing their wool. Yeah. Yeah, their wool comes off. Yeah, wool So coming off. you can see he's shedding it right now, but they're made for freezing cold environments like the ones in Alaska, right up on top of the peaks. It's always colder as you go higher up, and as you go further north on our planet, it also gets a lot cooler. So these guys are built for being in those freezing cold temperatures. E a estrutura dele, das patas, você vê que as patas anteriores, elas são mais rebaixadas, né? E ele tem o quarto dele mais rebaixado, com pernas muito fortes, cara. O cara vive nas rochas, especialmente no Alasca, a maior área de ocorrência desses animais, por isso a pelagem é branca, e nessa época eles estão trocando, eles são muito mais peludos. Eles têm essa troca de pele, eles se liberam um pouco da lã e eles ficam muito mais espessos na época do inverno. Beautiful, beautiful animal. It stops, it walks, stops, and then starts this breathing like. He's like, I'm Yeah. big bad. Yeah. Nice. Ok. Muito bom. On to the next. On to the next. Legal aqui, hein? Bem legal o lugar, cara. Bem legal. Esse cara é o veado mula, como a gente conhece, mule deer, como eles conhecem aqui, veado mula em português. É um bicho que os machos, é um cervídeo de porte. É grande, é um cara que pode chegar, um macho pode chegar a 120 quilos, varia de 40 a 120 quilos, as fêmeas menores de 30 a 80 quilos. E o que a gente percebe é que ele está começando a ganhar. Todos os anos eles perdem os chifres e vão desenvolvendo o chifre durante o ano até chegar no ápice na época reprodutiva. E podem reparar que o chifre está coberto como se fosse uma camurça. Em determinado ponto na época reprodutiva, eles vão raspar essa camurça contra as árvores e vão perder essa camurça, e que é um bom indicador de que começam as batalhas pelo direito de reprodução, pelas fêmeas. As fêmeas não têm chifres e têm orelhas extremamente longas, olhos muito grandes, ou seja, já dá de cara para saber qual o primeiro, olhando para o animal, qual o mais importante sentido desse animal. Audição. Pá! Primeira coisa. Visão, olhos grandes. Depois vem olfato. So, this guy, what is the season for reproduction season for these guys? So it's later in the year. So reproduction season, when they go into what we call rut, is when they're starting to look for their girlfriends. Yeah. Is usually end of November into January. Oh, so he's developing his horn still. Yeah, he's still developing. And when those are all the way developed, they won't be kind of rounded up. They'll be big, sharp points on them. So they'll get much bigger and he's an enormous deer, but they get much bigger than that still, much longer. They'll stand probably, pretty far off the top of his head, and they'll be even more impressive than he is now. They have really long ears. So really the ears are actually why they get the name mule deer. So mule deer. That was por isso que chamam veado mula, cara.
Por causa da orelha. Ah, that's why. Yeah, it makes sense, yeah. Nós vamos encontrar o elk, que é um monstro de cervídeo, cara. O segundo maior cervídeo, depois do alce, na América do Norte. E, segundo meu amigo Dave, tão perigoso quanto um jaguar. Esse eu quero ver. Yeah. Meu, olha o tamanho. Nossa, parece um alce, cara. Esse animal pode chegar, o macho pode chegar a mais de 450 quilos, quase meia tonelada. Esse bicho é super bem distribuído, cara. Ele existe não só aqui na América do Norte, mas ele existe na Europa, ele existe no norte da África. Olha só, é um veludo, tá vendo? É um veludo. E eles perdem esse veludo quando entra na época reprodutiva. Eles vão raspar esse veludo nas árvores e todo esse veludo vai cair e aí vai ficar tudo bem pontudo e afiado, que é a época onde eles vão combater o direito à reprodução. Que oportunidade, cara. That's beautiful, man. That's really beautiful. So when their antlers grow like you were touching, if you touch up on the end, it's soft. Because as they grow, they're hardened on the bottom and they soft up, all the blood is coming to the end and they grow. And these antlers are one of the fastest growing bones in the world. They will grow in this size in 1 year. 1 year. So this is not even a year. This has been since probably, I want to say April, he grew this big. They grow 1.5 inches a day. 1.5 inches a day? A inch é um polegar, né? Inches... 2.54 centimeters, I guess. So a day? A day. Você percebe? Depois que passou a época reprodutiva, cai todo esse galho, essa galhada. Essa é a fêmea, não tem galhos, não tem chifres. Cai toda essa galhada e depois ele reconstrói essa galhada que vai crescer cerca de 2 a 3 centímetros por dia. Por dia. A época reprodutiva é mais pro final do ano. Nós estamos agora em agosto, julho. Então vai crescer muito mais. If we would be inside, we will be running, or probably hiding against a tree, and he would be bumping the tree. And it's not so much right now that he's the most dangerous, but it's when the rut comes. So when these animals get into the rut, we were talking about with the deer, they start to fight each other just like before. They start to, like they're all the velvet comes off, they start fighting with other animals, they make this loud screaming sound, it's called a bugle, and they talk to each other all over. And at that point, they're just looking to fight. Por que tem essa camurça no chifre? Porque é extremamente irrigado e faz com que ajude a crescer. That's actually, because this is important, velvet, because it's a lot irrigated, right? It helps on the growth, to grow the... Então, por isso que ele tem essa camurça. Porque é um osso. Então, como é que você faz esse osso crescer? Você tem essa camurça que está cobrindo o chifre e que é extremamente irrigada e bem macia, bem macia. É como a pelagem dele, cara. Ok, let's rock and roll. Eles chamam esse cara de carneiro selvagem. How do you name it in US? Bighorn, Rocky Bighorn, Mountain, Bighorn sheep. Primeira coisa que é notável nesse bicho, que é um bicho que pode chegar a 130 quilos, um macho pode chegar a 130 quilos, é esse par maravilhoso e ornamentado de chifres, que podem chegar a 14 quilos, só o chifre. Isso é mais do que todo o peso dos ossos que esse cara tem. Esses caras atravessaram no Pleistoceno, há 750 mil anos atrás, eles atravessaram o Estreito de Bering
e se espalharam pela América do Norte até... This is ranges till what, Mexico, North Mexico? Yeah, so a subspecies in southern Different Arizona, subspecies, Mexico, yeah. It's a desert bighorn. These are Rocky Mountains. So these guys are a little bit bigger than those. Can we just we can get a little bit closer? Vamos ver se ele fica em pé, porque o outro, eu achei maior, cara. Massive horns. So again, another difference. These guys never drop their horns. The deer that we saw, the elk that we saw, those are antlers. They fall off review. These guys never fall off. Bom, o último bicho que eu quero conhecer aqui e quero mostrar para vocês é o bisão americano. Eu quero ter um encontro bem especial e bem próximo com esse cara, que é o maior mamífero terrestre de todas as Américas. Não existe bicho mais pesado do que esse cara, que pode passar de 900 quilos. E que é símbolo, um mamífero símbolo dos Estados Unidos da América. E eu quero chegar bem pertinho de um deles, mas bem pertinho. Vamos ver se a nossa Mitsubishi aguenta esse contato. Só isso que eu quero dizer. Esse é o bisão americano. Esse é o maior mamífero terrestre das Américas. Um bicho desse pode pesar mais de 900 quilos, quase uma tonelada. É gigante. Só que esse é o bisão branco. E bisão branco naturalmente não existe, os bisões são marrons. E o bisão branco existe porque, como esse animal foi quase levado à extinção, dezenas de milhões de bisões que existiam na América do Norte, sobraram cerca de 1000 no final do século XIX. Esses caras, eles começaram a reproduzir o bisão com o gado comum. Por isso que o cara é branco. Vamos chegar mais perto dele. Quer vir pra cima da Mitsubishi, cara. Vamos ver se a Mitsubishi aguenta, né? Aguenta, não aguenta? Curtos, mas são extremamente bem moldados nesse crânio. Para Richard Rasmussen, toda viagem à África é memorável. Olha só como o bicho se posiciona, cara. Embarque com ele nesta aventura por um dos continentes mais exuberantes do planeta. Ah, era tudo que eu queria. África Animal, com Richard Rasmussen. Novo episódio, 10h30 da noite, na quinta-feira, do National Geographic.